Oi, gente, tudo bem? Pastora Kelly aqui. Eu tô passando hoje para trazer uma palavra para você. Ontem aconteceu de minha filha achar um papelzinho que estava com algumas anotações de muito tempo atrás. E quando ela me deu aquilo, eu comecei a me lembrar que quando o Senhor me deu aquela revelação. E depois eu fui mexer em alguns cadernos e eu achei as anotações que eu tinha feito naquela época. E eu falei assim: ah, é muito de Deus. Então foi assim, foi um dia que eu estava saindo da igreja, mais de 20 anos atrás, eu era bem novinha, e eu indo para casa a pé, de repente, o Senhor me trouxe uma revelação de uma fábrica de cadeiras. E foi algo muito interessante, naquela revelação, assim, era como se eu me visse na frente de um palco, assim, um auditório grande, muitas pessoas ouvindo aquela palavra. E eu fiquei pensando, né? Falei, depois de tanto tempo, quem sabe não seja agora o momento, né, de essas pessoas, né, outras pessoas poderem ouvir essa palavra. E olha que interessante. O Senhor falava para mim que ele tem uma fábrica de cadeiras. Mas como assim, pastor, uma fábrica de cadeiras? O Senhor tem cadeiras, o lugar para cada um dentro da obra dele, dentro do reino dele, ele tem um lugar destinado para cada pessoa. E o que o Senhor falou para mim? Que o Senhor fez uma cadeira sob medida para cada um. Uma cadeira sob medida, de acordo com os seus talentos, de acordo com as suas características, os seus dons que Ele mesmo deu a cada um. Então, queridos, eu quero ler com vocês a passagem de Colossenses 4,17 para nós começarmos. Diz assim: também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes do Senhor para o cumprir. Quem é Arquipo? Arquipo, ele também é mencionado na carta de Paulo a Filemon, quando ele fala ao nosso companheiro de lutas Arquipo e à igreja que se reúne na tua casa. Então, Arquipo, ele era um líder local. Na igreja primitiva, né, eles faziam reuniões nas casas, né, o que seria hoje a nossa célula, por exemplo, ou as reuniões, pequenos grupos nas casas, né? Então, naquela época, como não havia, assim, estava começando a instituição da igreja, era a reunião nas casas que eles faziam. E Arquipo era um líder, ele era um líder local. E veja só Paulo falar para ele, o que Paulo falou para ele? Atenta para o ministério que recebeste para o cumprir. Então, o que Paulo está falando? Por que atenta? Porque pode acontecer da gente se distrair no caminho, pode acontecer da gente achar alguma outra ocupação, da gente acabar deixando, e Paulo está falando assim, presta atenção, porque o teu ministério é precioso, Arquipo. Fala para Arquipo prestar atenção naquilo que Deus chamou ele para fazer, fazer com cuidado, fazer com zelo. Muitas pessoas podem menosprezar, às vezes, um pequeno grupo, podem menosprezar, né, por serem poucas pessoas. Porém, meu amado, Deus tem uma cadeira para cada um. Deus tem um lugar próprio para você sentar. Deus tem um lugar para você ocupar no reino dele, na igreja, o ministério. E isso vai estar de acordo com aquilo que ele te chamou. O Senhor colocou você ali porque aquilo que o Senhor tem para você, né, é algo que está de acordo com o teu chamado, com os talentos que ele te deu. E veja que interessante, ali naquele momento o Senhor me mostrou que muitas vezes as pressas, né, quando nós estamos com pressa, nós acabamos correndo, de repente aquela brincadeira da dança das cadeiras, e acabamos pegando uma cadeira que não é nossa. Né? Nós podemos acabar pegando ali um lugar que não é nosso, ocupando o lugar de outra pessoa. Algumas pessoas, às vezes, estão sentadas na sua cadeira, estão atuando ali no seu ministério, mas estão de olho na cadeira da outra pessoa. Estão olhando o que o outro está fazendo, o cargo que o outro está ocupando e começam a desejar, não, eu quero aquilo, eu almejo aquilo. Mas nem tudo nós podemos fazer. Cada um tem o seu chamado, cada um tem aquilo que o Senhor já deu, o seu talento, a sua ocupação. E você tem que pensar que, na verdade, seja a coisa mais simples,
dentro da igreja, no ministério, na célula. Aquilo que você está fazendo é o teu chamado. No momento, aquilo que você está fazendo, você está desenvolvendo o seu ministério. O nosso ministério a gente desenvolve dia a dia. Então pode ser a coisa mais simples, por exemplo, varrer uma igreja, limpar um banheiro, pode ser limpar os bancos da igreja, pode ser a coisa mais simples, ficar na porta, né? Às vezes as pessoas menosprezam o estacionamento, mas tudo que você fizer, faça orando, faça já abençoando. Senhor, coloca aqui nessa cadeira, traz pessoas novas, salva a alma, Senhor, faz uma obra linda nesse lugar. Então, meu querido, com tudo que você fizer, pode ser a coisa mais simples que você fizer na obra de Deus. Eu não estou dizendo só de igreja, porque a obra de Deus não está limitada em quatro paredes. Você pode ser um evangelista, você pode ter um chamado aí para a obra, né, realmente de ganhar almas para Cristo. Você pode ter um chamado de aconselhamento, você pode ter um chamado, e Deus chama cada um de acordo com as suas experiências. Né? Porque a pessoa às vezes passa tantas coisas na sua vida até se converter e de repente ela tem aquela transformação, aquela libertação e então ela começa a atuar naquela área, né? Então naquela área, de repente não é dentro da igreja, de repente pode ser fora, né? Tanto dentro quanto fora. Aquilo que você foi chamado é aquilo que o Senhor te preparou, né? Mesmo no tempo da ignorância, que nós não conhecíamos o Senhor, que nós vivíamos no pecado, né? Aquele tempo da tua experiência, ou mesmo dentro da obra, né? As experiências que você ganhou durante o tempo da tua caminhada com Cristo vai te levar a desenvolver o seu ministério com excelência, né? Então, faça aquilo que o Senhor te deu, agradecendo a Ele pelo lugar que você está hoje. E se você não sente, né, de Deus, assim, que você não está em paz, você não conseguiu achar o seu lugar, né, comece a orar. Deus tem prazer. Deus tem prazer em nos mostrar o que Ele quer para nós, né? Deus vai se comunicar com seus filhos através do seu Espírito Santo. Eu tive uma revelação do Senhor uma vez, assim, foi muito legal, assim, foi muito lindo, que o Senhor me mostrou, assim, que a fé é como uma bolha de sabão, né? Uma bolinha de sabão, pequenininha assim, né? E ela vai crescendo conforme você alimenta a fé. E ela vai crescendo e você vai alimentando. E tem aquelas cores bonitas conforme pega a luz, né? Aquelas cores assim, coloridinha, translúcida. E a fé vai aumentando, vai crescendo. E se você aumenta a sua fé, se você investe na sua fé, se você passa o seu tempo continuando a orar por aquilo, acreditando naquilo, essa bolha vai crescendo tanto até te envolver, né? E quando você consegue realmente ser envolvida por aquilo, né? Aquilo que você cria que ia acontecer na sua vida, aquilo que você cria que ia acontecer no seu ministério, aquilo ficou tão grande que de repente você está dentro daquilo, você começa a viver aquilo, né? É quando encontra-se o nosso tempo com o tempo de Deus. Aí quando encontra o nosso tempo, que é o Cronos, né? Com o Kairos de Deus, aí você entra no propósito de Deus. Aí você passa a viver aquela vontade de Deus. E eu digo uma coisa, quando a gente começa a entrar na vontade de Deus, as coisas começam a deslanchar. Você já ouviu falar, porque eu comecei a fazer aquilo, de repente as pessoas começaram a me procurar e vieram trazer isso, perguntar se eu queria aquilo. E é isso que acontece, porque aí é Deus se movendo pelo seu reino. Por quê? Porque você está na vontade de Deus, você encontrou a vontade de Deus. Né? A cadeira certa para você, é o lugar certo que o Senhor tem para você. Então, querido e querida, preste atenção. Busquem do Senhor o lugar certo para a sua vida. É isso que a gente precisa. Nós precisamos do lugar certo de Deus para nós. Né? E não dá para perder tempo. Fala, Senhor, por favor, fala comigo. Me mostra o que o Senhor quer. Me mostra onde o Senhor quer. Como que o Senhor quer. Tira as coisas erradas, né, do meu caminho. Né? Fala comigo, o Senhor vai falar. O Senhor vai falar com você. Porque pode ver o seguinte, que não existe assim, porque é o meu lugar, foi eu que fiz, foi ele que fez. Não, a obra é do Senhor, né? A obra é do Senhor. Não é que Paulo falou, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O Espírito Santo é que vai dar o crescimento para a obra dele. Né? O nosso papel é cada um executar. Né? A glória é toda de Paulo? Não. A glória é toda de Apolo? Não. Cada um fez a sua parte, a glória é do Senhor. Que o Espírito Santo é que dá o crescimento. Né? E veja só, o Senhor tem colocado nas nossas mãos talentos.
né? Os talentos que ele vai buscar, ele vai vir, e quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós temos que entregar para ele o que nós fizemos com os talentos. E algumas pessoas se menosprezam. Ah, porque eu tenho muito pouco, eu não sei fazer quase nada, eu não vou fazer nada porque o que eu tenho é muito pouco, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Veja que na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, foi entregue talentos para todos. Ninguém ficou sem talento. Teve um que recebeu 1, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. Mas todos receberam. Né? Mas na hora do Senhor voltar para tomar conta, né? Para a gente dar conta para ele, aqueles servos darem conta do que tinham feito com os talentos, o de 5 multiplicou, fez 10, o de 2 fez 4. E o Senhor falou: muito bom, servo bom e fiel. Né? Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. E quando chegou no primeiro, no que só tinha 1, ele falou assim: ah, Senhor, eu tive medo, né? Porque sei que o Senhor colhe onde não plantaste, né? E junta onde não semeaste. Então eu fiquei com medo e enterrei os talentos, porque sei que o Senhor é severo. E ele falou assim: servo mau, porque você enterrou, agora até o que tem será tirado. Servo inútil será lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, queridos, isso não é brincadeira. Né? O nosso talento é algo que o Senhor deu para a gente multiplicar, é uma ordenança do Senhor que a gente tem que multiplicar. Então, não é porque a minha cadeira é simples, porque minha cadeira é pequena, né? Eu não quero, eu não vou fazer nada, eu tenho medo de fazer, eu sou inseguro. Faça o que Deus deu na tua mão, faça, porque você vai ter que dar conta para Ele. Né? E a quem mais for dado, mais será pedido. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que o Senhor deu para nós. Né? A cadeira que o Senhor deu para você, cuide dela. Cuide dela. E sim, o que acontece? Muitas vezes a gente entra, você entra num lugar, num cargo pequeno, numa coisa simples, e você vai crescendo. Né? Você vai crescendo junto, né, com o lugar, Deus vai te abençoando, então a tua cadeira ela vai crescendo, igual a roupa do povo no deserto, né? Vai crescendo junto, né? A tua cadeira vai crescendo com você, e você vai crescendo diante de Deus em sabedoria, graça e conhecimento. Queridos, e outra coisa é sobre a humildade, né? Seja sempre humilde, né? Não tenha medo de você dividir o seu conhecimento, não tenha medo de você treinar pessoas, né? É necessário treinarmos pessoas. Veja, Josué, ele pôde assumir ali a liderança do povo porque ele estava ao lado de Moisés. Josué esteve com Moisés todo o tempo. Né? Ele estava na caminhada junto, ele estava na frente de batalha. Então, olhem, você líder, olhe quem está do teu lado, né? Dê chance, né? Dê tempo, dê oportunidade para as pessoas, porque ninguém nasceu sabendo, né? Todo mundo teve uma oportunidade um dia de começar. Então, abra a porta para o conhecimento, né? Para dividir o seu conhecimento, treine pessoas, faça uma liderança eficaz na tua igreja, né? E se você tem desejo de trabalhar, fale com o seu líder, né? Expresse o seu desejo com humildade. E aquele que é humilde, ele vai sempre dividir. Sempre que ele dividir, ele vai crescer mais, porque a gente tem que ter visão de reino. Você não tem concorrente. Né? O outro pastor não é seu concorrente, o outro cantor não é seu concorrente, o outro irmão, o outro pregador, a outra igreja, não. Nós somos todos unidos, né? Fazemos parte de um reino, né? Nós temos que caminhar em direção ao céu e o nosso alvo tem que ser ganhar almas, né? Parar de disputar, não existe disputa. Né? É uma coisa triste, mas a igreja evangélica é uma das igrejas mais divididas, das religiões mais divididas que existem. Né? As outras igrejas, muitas denominações, né, brigam umas com as outras, isso não é bom. Né? Nós devemos ter uma visão de Deus, uma visão de reino. Né? O que Deus quer para nós? Né? Deus não quer placa, porque se fosse placa, ia ter placa no céu. Né? No céu não tem placa, tem coração, tem uma igreja pura, né? A igreja santa é essa que vai para o céu. Né? Aquele que for santificado com o Senhor, né? Que estiver buscando sem santidade, é impossível ver a Deus, a Bíblia diz. Né? Então, meus queridos, a minha palavra para você é essa: busque a sua cadeira, busque do Senhor a cadeira certa para você. Né? Deus tem um lugar certo para você.
né? E o Senhor é o dono da fábrica, né? O Senhor fez uma cadeirinha. Ah, Senhor, eu não achei minha cadeira, mas busque. O Senhor tem uma cadeira para você lá, tá com o teu nominho lá, que é só para você. Deus tem o lugar e a hora certa para todas as coisas. Amém? Eu queria orar com você. Vamos orar? Feche os seus olhos se você puder. Querido Deus e Pai, amado Senhor, eu quero apresentar a Ti agora as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, Pai, que estão assistindo. Que o Senhor as alcance, meu Pai, onde quer que estejam, porque eu não as conheço, Pai. Mas o Senhor é o Deus que é o dono da obra, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que devemos orar para que o Senhor envie os ceifeiros, Pai, para a obra, Pai, porque poucos são os ceifeiros. Pai, eu peço que o Senhor toque nos corações, Senhor, desperte as vidas, meu Pai, para fazer a Tua obra, Senhor. Desperte, Senhor, as vidas com desejo e amor, interesse, Senhor Deus, por almas, Pai, por vidas, Pai, para salvar, para fazer a diferença no nome de Jesus, Pai. Deus maravilhoso, mostra, Senhor Deus, o caminho certo, mostra o lugar certo, Pai. Livra da confusão, Senhor. Livra, meu Deus querido, de toda confusão, Senhor. Que o Senhor possa mostrar claramente para esta pessoa, Pai, o que ela deve fazer, Pai. Que ela tenha fé e ousadia, Senhor. No teu nome poderoso, Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Então, Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz de Deus. Eu quero pedir para você um favorzinho especial, né? Que você se inscreva no nosso canal, aperte ali o sininho, porque quando você faz isso, sempre que tiver um vídeo novo, que o Senhor trouxer algo, né? Você vai ser avisado. Né? E curta, se você puder, manda essa palavra para alguém, coloca num grupo, manda para algum amigo, para algum irmão, né? De maneira que essas pessoas também possam ser alcançadas e abençoadas com essa palavra, tá bom? Muito obrigada, fica na paz de Deus, ó. Um beijo no teu coração.